Fala galera, aqui é a Maria Júlia e esse é o meu canal. Hoje trouxe pra vocês uma lista com 5 livros onde vão se passar na mente do nosso protagonista, onde a gente vai saber todas as aflições e coisas que estão acontecendo na vida dele, e que é um livro basicamente sobre fluxos de consciência. Então vamos lá, o que interessa é o primeiro livro da minha lista. Eu vou falar sobre Angústia, do Graciliano Ramos, que é um dos meus autores favoritos nacionais. É um livro nacional, é um livro que eu já li 3 livros desse autor. Eu adoro esse autor, é um dos meus favoritos. E o que acontece, gente? Angústia vai contar a história do nosso protagonista. Ele é um funcionário público, não é vida pacata, nada demais. E a gente começa o livro muito confuso, porque é um bombardeio de informações e que você demora um pouco para entender o que está acontecendo, para a gente descobrir quem é esse cara, esse funcionário público com uma vida pacata, onde ele se sente um pouco superior do que as outras pessoas. Ele acha que a vizinhança, a vida que ele tem é um pouco medíocre, que as pessoas que moram ali onde ele mora, são os vizinhos deles, têm uma vida também bem medíocre, e ele critica muito essas pessoas. E o que acontece, gente? Ele vai se apaixonar por uma menina, ele vai querer se casar com essa menina, e a gente vai descobrir que a gente vai ter várias nuances ali nessa história. Essa menina vai acabar se gostando de uma outra pessoa, vai se envolver com uma outra pessoa e vai ser enganada por essa pessoa, e a gente vai descobrir o que esse nosso protagonista vai fazer em relação a isso tudo. E, tipo assim, esse é um livro, Angústia é um livro que ele é um livro circular. O que acontece? Quando você chega no final, você vai entender que aquele começo tem tudo a ver, e a gente vai entender que uma parte dependia da outra para você entender o que estava acontecendo. O que lá nas primeiras páginas não fazia um mínimo de sentido para você, quando você termina o livro, você começa a entender. Eu até recomendo que depois que você termine o livro, você releia aqueles primeiros capítulos, aqueles 3 primeiros capítulos, que você com certeza não entendeu de primeira. Ai, gente, esses cachorros latindo. Então, não é um livro fácil do Graciliano Ramos. Eu, inclusive, não recomendo que você comece a ler Graciliano Ramos por esse livro, mas fica aí essa recomendação. Mais um livro aqui da minha lista, eu vou falar sobre O Jogador, do Dostoiévski, que na verdade foi a minha segunda experiência com esse autor, que vai contar a história do nosso protagonista aqui. O nome dele eu não vou lembrar, porque é um nome russo, assim, bem... Roskovsky. Mas o que acontece? Ele é o nosso protagonista, ele é professor particular de dois jovens. E o que acontece, gente? O patrão dele, quem contratou ele para ser o professor dessas crianças, que ele é um enteado dessas crianças, ele tá ali na expectativa de receber a herança da avó, da tia dele, que ele é o único herdeiro ali vivo. Então ele tá torcendo para que aquela mulher morra. E o que acontece, gente? Essa mulher vai vir visitar eles naquele hotel onde eles moram, onde ele dá essas aulas, e a gente vai descobrir que o que ele pensava, aquele cara pensava de que aquela mulher estaria batendo as botas, na verdade ela tá ótima. E quando ela chega nesse lugar, esse lugar é um hotel, e a cidade onde eles moram, onde eles vivem, tem muitos cassinos, muitos lugares de aposta, e esse hotel tem cassino pra fazer essas apostas. Então essa mulher chega lá, ela começa a fazer um monte de aposta, e a partir daí o nosso protagonista, ele vai dar muito auxílio pra essa mulher, vai estar ali sempre do lado dela, e ele vai se envolver bastante com os jogos, e ele vai se tornar uma pessoa viciada. E eu acho que, assim, a mensagem que esse livro passa, eu acho muito importante, de que ele vai falar sobre o vício, como é que é uma pessoa viciada, que ponto que ela chega. O prazer dela em jogar supera qualquer coisa. Então ela deixa de comer, ela deixa de ter metas futuras, de ter um relacionamento, de ter uma vida, larga tudo. Ele começa a definhar por causa do que ele prefere o prazer pelo jogo. Então a gente tá na cabeça desse protagonista, a gente vai entender boa parte de tudo que tá acontecendo por causa disso. A gente vai entender, a gente acaba imergindo junto com esse protagonista até esse fundo do poço que ele chega e que ele não consegue sair. E então a gente tá na cabeça desse cara, então a gente vai ver todas as informações, e tipo assim, ele sabe que ele tá deixando de ter uma vida, ele sabe que ele tá deixando de construir um relacionamento, um amor, tudo por causa do jogo. Então eu recomendo demais, eu até recomendo que vocês comecem a ler Dostoiévski por esse, do que pelo mais famosão aí que a gente conhece dele, que Dostoiévski não é um autor fácil. E falando de não ser um autor fácil, vou continuar ali na pegada de Dostoiévski, que eu não poderia deixar de falar sobre Crime e Castigo.
E o que acontece, gente? Pra quem conhece minha saga lendo aqui, Crime e Castigo, tem uma playlist eu contando a minha experiência de leitura com esse livrinho. Não é lá das mais fáceis. Crime e Castigo foi o meu primeiro contato com esse autor. Ele é um autor muito, assim, muito difícil, mas eu acho que vale pela experiência de você ler um clássico. Mas esse aqui, você tá imergido na mente do nosso protagonista, que ele também é uma pessoa que... Ele é um cara que tá, tipo, na pindaíba, ele tá sem dinheiro, ele tá desempregado, ele tá sem uma casa legal, ele tá sem nada. Ele tá na rua da amargura, esse cara. E o que acontece, gente? Ele, mesmo assim, nas condições que ele tá, ele se sente superior e mais inteligente. Ele acha completamente justo ele tá naquela situação, vendo outras pessoas que seriam inferiores a ele, uma situação melhor que a dele. E o que acontece, gente? Ele vai acabar, por causa disso tudo, todo esse pensamento dele, essa justificativa que ele faz, ele vai cometer um crime. E esse crime, pra ele, é completamente justificável, porque essa é uma pessoa ruim. Ele é uma pessoa, essa pessoa, ela não traz nada, não agrega nada de bom pra nada e pra ninguém. Então ele acaba cometendo esse crime, sendo que no meio de cometer esse crime, ele acaba cometendo um outro crime, que a partir daí que ele começa a se sentir culpado. Porque, na verdade, esse outro crime que ele comete não teria justificativa, porque essa pessoa é uma pessoa muito boa que não merecia aquele fim. E aí começa, né? Aconteceu o crime, ele vai ter um castigo. Eu acho que a principal mensagem aqui desse livro é que o Dostoiévski vai falar que o castigo mental, a prisão mental é muito pior do que a física. Porque a gente tá na cabeça desse cara. Esse cara tá completamente atormentado. Ele é um cara que ele não consegue viver a vida dele, porque a cada 5 minutos ele tá pensando em maneiras de que se alguém descobriu o que ele fez, formas dele fugir daquela situação. Ele começa, qualquer pessoa que ele conheça, ele acha que alguém tá fingindo, estão tentando fazer uma emboscada para prenderem ele. Ele começa a criar diálogos na cabeça dela de supostas pessoas que podem vir a falar alguma coisa com ele, que ele já sabe o que ele vai responder, porque ele não pode ser preso. Então ele começa, até o momento que ele começa a ter uns surtos, uns piripaques, que ele desmaia, ele perde a memória, ele não lembra o que aconteceu, por causa desse castigo mental, que ele começa a ser atormentado e a gente tá na cabeça dele. Em alguns momentos é um pouco confuso tudo que acontece, mas é sobre isso que o livro vai falar, é sobre apelo mental, tudo isso. Inclusive ele vai dar muito mais foco a essa questão das consequências mentais dele se sentir culpado, na questão mental mesmo, do que a prisão física, de ele ser julgado pela justiça do homem. Então basicamente sobre isso. Então, assim, bombardeio de informações, estejam preparados. Para continuar essa lista, eu vou falar sobre Mrs. Dalloway, que eu também tenho resenha aqui no canal. E a Mrs. Dalloway vai contar a história da nossa queridíssima Mrs. Dalloway. E ela é uma mulher de uns 40 anos, vivendo sua vida pacata. E o que acontece, gente, ela vai fazer uma festa, uma confraternização à noite. Então ela vai para a cidade comprar flores. E essa é basicamente a história de Mrs. Dalloway. Um dia no cotidiano dessa mulher, mas não é apenas isso. Em contraponto, a gente vai ter uma outra história que vai ser contada pra gente, que ele é um ex-combatente militar, ele foi pra guerra, e esse cara sofre com alguns problemas, traumas devido à situação de guerra que aconteceu na vida dele, e que essas histórias meio que vão se cruzar e que elas vão se passar paralela uma a outra, e que a gente vai conhecer um e outro, sendo que essa história, de novo, é fluxo de consciência. A gente tá na cabeça do nosso protagonista, tanto do cara quanto da Mrs. Dalloway. Então, em alguns momentos, inclusive, a gente demora para entender que deixou de ser a Mrs. Dalloway e passou para ser aquele cara. E é sobre isso o livro. A gente vai ver a Mrs. Dalloway fazendo questionamentos sobre a vida dela, o que ela teria feito, sobre a questão de envelhecer, a questão do tempo,
como é que seria a vida dela se ela não tivesse casado com esse cara, se ela tivesse feito outra coisa, tivesse casado com uma outra pessoa que talvez ela tivesse um futuro completamente diferente. E é sobre isso o filme, é sobre devaneios que ela vai fazer. E a gente também vai estar na mente desse cara que passou por vários traumas e que ele não tá bem, ele tá indo procurar um psicólogo, um psiquiatra, pra tentar tratar aquela situação dele e que tá, tipo assim, bem desesperador. Então a gente vai ter essas duas histórias se encontrando. É um livro que também não é fácil de ler. Em alguns momentos eu fiquei bastante confusa em relação de passou pra um, deixou de ser um, agora é o outro que tá falando e não fica claro. Então, assim, não é fácil. Virginia Woolf não foi uma experiência fácil, mas fica aí essa recomendação. E pra fechar essa lista, eu vou falar sobre O Clube da Luta, vai contar a história do nosso protagonista. E ele sofre de insônia, então ele vai procurar um médico para pesquisar um tratamento, um remédio que ele vai dar. E ele acaba, o médico fazendo um desafio ali pra ele, falando que isso não é sofrimento, sofrimento é de verdade, ele ir num clube de apoio, um grupo de apoio de pessoas que realmente passaram por algum problema muito sério, como câncer. Então ele começa a ir nesses grupos de apoio e, por exemplo, de pessoas que têm câncer, de pessoas que perderam um testículo, e esses são grupos de apoio de pessoas que passaram por esse mesmo problema e estão lá para desabafar. Ele começa a frequentar esses clubes e dá super certo pra ele, porque ele começa a se abrir naquele clube, ele começa a botar suas emoções pra fora naquele lugar e ele começa a dormir por causa disso. Então ele começa a ir sempre a frequentar, porque ele consegue dormir, ele consegue se sentir melhor. Mas o que acontece? A gente vai ter um momento em que uma mulher vai aparecer nesse clube e que ela sabe, ela também frequenta mais alguns clubes junto com ele, algumas reuniões, e ela sabe que ele tá mentindo e ele sabe que ela está mentindo. E a partir desse momento ele começa a ficar muito incomodado com aquela mulher estando lá. E ele não consegue mais dormir. Aí ele começa a se aproximar dessa mulher pra fazer com que ela não vá mais nesses clubes, pra que ele volte a dormir. Até o momento que eles começam a ter aquele relacionamento, um relacionamento completamente tóxico, que não faz bem nenhum, nem pra um nem pra outro. Ela sente um vazio muito grande, por isso que ela frequenta essas reuniões. E ele trata ela super mal em alguns momentos, super bem em outros. Então, assim, não é um relacionamento bom, e mesmo assim ela continua ali, porque ela sente esse tal vazio. E o que acontece, gente? Ele, paralelo a isso, ele vai conhecer o Tyler, que vai se tornar um grande amigo dele, e eles vão fundar o Clube da Luta, que é tipo o lugar onde eles vão vai deixar de ser a reunião, ele vai trazer esse Clube da Luta, que são homens lutando, brigando, eles vão fazer algumas regras e tal. Também é fluxograma de informações da consciência dele, principalmente nos primeiros capítulos. É muita informação e alguns momentos assim muito específicos que a gente não tá entendendo direito o que tá acontecendo, porque meio que o primeiro capítulo já é lá no futuro. Então a gente vai desenrolar, a gente vai entender até que ponto, o que levou a chegar naquele primeiro capítulo que a gente não entende nada. A gente tá na cabeça desse protagonista, que ele tá bastante confuso, ele não tá bem, ele tá doente, ele sofre de insônia, tem alguns apagões que ele não lembra direito o que aconteceu. A gente não entende que tem umas horas que ele é completamente agressivo e tem umas horas que ele tá tudo de boa. Eu assisti primeiro o filme, então eu já sabia qual era o plot, mas assim, fica aí essa recomendação e esse alerta aí pra quem for ler o livro, de que talvez você não entenda tudo logo no começo, você vai precisar ler e forçar um pouco pra você entender de fato o que tá acontecendo, por causa que o protagonista, ele é bastante confuso em alguns momentos. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, @maisdeolindo, gente. Beijo, até o próximo vídeo.